Olá a todos do canal Bola Astral, mais uma vez, sejam bem-vindos. Aqui Vitor Pinheiro, o seu cartomante com vocês novamente. Salve a sua força, salve a nossa força sempre. Vamos lá, minha gente, para a previsão do jogo entre Vasco da Gama e Cruzeiro. Vasco e Cruzeiro jogarão neste dia 29 de agosto de 2026, Campeonato Brasileiro Série A. Primeiramente, vou usar aqui o tarô para fazer a previsão a respeito do contexto geral do jogo, da situação geral do jogo e também de jogadores importantes e ou tempo de jogo importantes, a numeração, né? Depois aqui com o baralho cigano fazer a previsão a respeito do resultado do jogo em si, ok? Vamos lá, minha gente, iniciar então essa tiragem. Concentração máxima neste momento. Neste momento eu peço licença ao oráculo. Peço licença ao tarô e às forças oraculares para que, se assim me for permitido neste momento, eu possa ler a sorte, ler o campo e ver as energias do jogo entre o Vasco da Gama e o Cruzeiro. Vasco e Cruzeiro Oráculo jogarão neste dia 29 de agosto de 2026, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E o que eu vos pergunto, Oráculo, neste momento, de uma forma clara, direta e objetiva, é a respeito do contexto geral desse jogo, das energias gerais desse jogo, oráculo, bem como numerações importantes de jogadores e ou tempo de jogo para os times do Vasco da Gama e do Cruzeiro. Assim seja. Amém. Por favor, oráculo, contexto geral do jogo, numerações Vasco da Gama e Cruzeiro, respectivamente. Como é que vai ser esse jogo, hein, gente? Situação geral do jogo, 10 de espadas. 10 de espadas. É um jogo perigoso para que ocorra uma contusão grave, uma contusão séria aqui, tá? Para algum dos times. Perigo, perigo. 7 de paus, um jogo muito brigado, muita disputa. Arcano maior de número 8, a justiça. Olha, aqui também pode envolver o que? Expulsões, tá? Expulsões. Estou vendo aqui como veio o arcano maior de número 8, a justiça, a arbitragem agindo bem, a arbitragem aqui fazendo um bom papel, e expulsando quem deve expulsar, dando cartão amarelo para quem merece. E um jogo muito brigado, muita luta neste jogo, tá bom? Não vejo aqui um jogo de muitos gols, não. Também não. Numeração do Vasco. Temos aqui um rei de ouros, que tem valor 14. Um valete de ouros, que tem valor 11. E um 5 de copas. A numeração do Vasco da Gama aqui é 30. 30 minutos do primeiro ou do segundo tempo, se porventura houver algum jogador do Vasco que vista 30. E também numeração 3. 3 minutos do primeiro ou do segundo tempo. E também se porventura houver algum jogador do Vasco da Gama que vista a camisa de número 3. E o Cruzeiro? O Cruzeiro aqui me veio com 9 de paus. Com arcano maior de número 12, o pendurado. E com o arcano maior de número 15, o diabo. 36 a numeração do Cruzeiro, tá? 36 minutos do primeiro ou do segundo tempo. Se porventura houver algum jogador do Cruzeiro que vista 36 e também 9 minutos do primeiro ou do segundo tempo, e também se porventura houver algum jogador do Cruzeiro que vista a camisa de número 9. Torcedor e torcedora, deixe aqui o seu comentário a respeito de jogadores, se houver, né, algum jogador de algum dos dois times aí que vistam esse número de camisa, para que a gente possa conferir essa previsão após o jogo. Deixe aí o seu comentário.
torcedores do Vasco e do Cruzeiro. Gratidão, oráculo, salve sua força. Agora, minha gente, vamos para a nossa previsão a respeito do resultado deste jogo, tá? Com o baralho cigano. Vamos lá? Concentração máxima neste momento. Neste momento eu peço licença ao oráculo, peço licença ao baralho cigano, peço licença às forças oraculares para que, se assim me for permitido, neste momento eu possa ler a sorte, ler o campo e ver as energias do jogo entre o Vasco da Gama e o Cruzeiro. Oráculo, Vasco da Gama e Cruzeiro jogarão neste dia 29 de agosto de 2026, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E o que eu vos pergunto, oráculo, neste momento, de uma forma clara, direta e objetiva, é a respeito do resultado deste jogo, oráculo. Vitória do Vasco da Gama, empate, vitória do Cruzeiro, respectivamente, oráculo, por favor. Assim seja. Amém. Por favor, oráculo, Vasco, empate, Cruzeiro, respectivamente. Vasco da Gama abriu com a carta 29, a carta da mulher. Ela sempre representa o adversário. Então, o Cruzeiro que saiu na linha do Vasco. O adversário tendo sua casa, hein? O Cruzeiro se sentindo em casa em São Januário. Vou ser bem literal para vocês aqui. Será que o Cruzeiro vai aproveitar? O Vasco numa infantilidade, o Vasco numa situação assim de inexperiência, gente. Carta 13 aqui da criança. É muito estranha essa situação, pois ela me demonstra assim, uma energia de como se o Vasco da Gama realmente fosse infantil nesse jogo. E o Cruzeiro, por sua vez, sendo um time aqui que vai se sentir muito em casa, muito assim, como se estivesse jogando em Minas Gerais. Empate, me veio a carta 11, a carta do chicote. A carta 19, a carta da torre. A carta das nuvens, carta 6. Não tô vendo uma situação aqui de empate não, tá? Não, empate não. E o Cruzeiro, carta da árvore, carta 5. Fala do físico, fala da saúde. Carta 26, carta do livro, estratégia de física do Cruzeiro. Carta 15, carta do urso. Gente, o Cruzeiro que incrivelmente, né, os dois estão numa disputa da Copa do Brasil, mas incrivelmente que me mostra o Cruzeiro com mais saúde, o Cruzeiro com mais físico, o Cruzeiro fazendo uma imposição até mesmo física contra o Vasco da Gama. Incrível isso, mas é o que está saindo aqui nas cartas, tá? Minha previsão para este jogo, gente, é de uma vitória do Cruzeiro, tá? Vitória do Cruzeiro sobre o Vasco da Gama neste dia 29 de agosto de 2026. Esta é a minha previsão, ok? Eu, Vitor Pinheiro, mais uma vez, agradeço a sua audiência, espero encontrá-los nos nossos próximos vídeos aqui do canal Bola Astral. Fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem com Deus sempre. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado e salve a sua força sempre.